Olá, eu sou Mônica Luciano de Oliveira e você está no Portal do Conhecimento. Já deixe seu like, se inscreva, toque o sininho e vamos em frente. Como vocês estão vendo, hoje nós vamos falar um pouquinho de vulcões. Aliás, é o terceiro vídeo da série dramática Fenômenos Destrutivos da Natureza. Mas são fenômenos da natureza, então respeito. É um espetáculo. Não tem como dizer. É um espetáculo da natureza, é um dos mais bonitos. E existe muita coisa, como eles sempre existiram no planeta Terra, e o ser humano já convive com os vulcões há muito tempo, então tem muita história, muita coisa ligada à mitologia, que a gente vai ver um pouquinho. Legal? Os vulcões. Esse é o vulcão Del Fuego. Ele está em erupção no momento. Essa é uma das últimas fotos que eu consegui dele. Ver que há um grande acúmulo de eletricidade estática aqui. Isso que acontece os raios por causa da poeira. Sai, já gera atrito com a atmosfera. É isso que dá cargas negativa, positiva, raio. Oi. E o que são? Como se formam, quais os tipos e alguma coisinha a mais. Vamos lá. Certinho. Quando a gente fala de que um assunto leva a várias outras disciplinas, não é só geologia, não é só história, a gente fala de multiplicidade. Eu acho que é multiplicidade, sabia? Multiplicidade, não sei, eu acho que não existe. Multiplicidade, eu acho que não sei. Bom, mas isso quer dizer o quê? Enxergar um assunto sobre inúmeros ângulos, múltiplas disciplinas, por isso que é multiplicidade. Eu acho que está certo. Certo? Legal. Então nós vamos viajar um pouquinho quando eu estiver falando de vulcões. Em primeiro lugar, na Grécia, na mitologia greco-romana, na época clássica grega, depois os romanos tomaram. Né? O romano é assim, eles chegavam e tomavam emprestado as coisas, inclusive os deuses da mitologia grega. Então só mudaram o nome. Por exemplo, o deus dos vulcões na Grécia era Éfeso. Virou Vulcano na mitologia romana. Não é Vulcano do Spock, tá? É Vulcano mesmo. Vulcano de Vulcão. Deus dos vulcões da mitologia. Tem uma historinha interessante porque ele é filho de Hera e Zeus, né? Mas ele nasceu muito feio, coitado. Ele era muito feinho, tinha os olhos assim meio. Aqui até tá bonito, né? Se for ver a descrição. E aí, o que aconteceu? A Hera não gostou muito, né? Coitado, derrubou o coitadinho do Éfeso, Olimpo abaixo. Ele não gostou muito. Como ele era o deus da mitologia, quer dizer, ele trabalhava com metais, e aí vem a história. Aí você vê, o que é trabalhar com metais? É alta temperatura, metais em alta temperatura, incandescente, é você malhar o metal até formar uma espada, um instrumento, uma ferramenta, né? Então, o que ele fez? Ele criava muitas coisas. Aí ele
ele criou um trono de ouro para Hera. Ela não recusou, né? Só que esse trono tinha uma armadilha. Quando ela sentou no trono, ela ficou presa. Isso é o que diz a lenda, tá? Sabendo. E ele não quis ir lá, que ninguém conseguia tirar ela de lá. E ele não quis ir. Não, eu não vou. Imagina, ela não é minha mãe. Me jogou pro Olimpo abaixo. Aí conseguiram levar ele lá. Aí ele fez, tirou, liberou a mãe. Eu não sei se foi por causa disso ou por causa do gênio dele. Zeus deu a ele a mão de Afrodite. Afrodite, que na mitologia grega é Vênus, a deusa do amor. Então, imagina, Afrodite, deusa do amor, linda, maravilhosa, bela, casar com Éfeso, o deus mais feio. Ela não gostou muito não, ela tinha seus casinhos, né? Ele também não criou suas armadilhas para pegar ela. Olha, mitologia grega. Os deuses gregos não tem diferença da gente. É uma fofocada. É um acusando o outro que não sei o que, e os casinhos, e Zeus pulando o muro o tempo todo, e Hera ficando louca. É assim, mitologia grega. Mas é muito legal. Quando vocês tiverem um tempinho, dão uma passada sobre esse assunto. E aqui embaixo, nós temos, na mitologia havaiana, uma bela representação da deusa Pele, que é a deusa do vulcão no Havaí. Eu não sei se vocês lembram, quando teve quando houve a erupção do Kilauea, Durande, todas as vezes que aparecia uma cena de lá, fazer uma reunião para contar o que está acontecendo, ou então na rua mesmo, você via muitos havaianos que seguiam as tradições lá, mulheres havaianas rezando, fazendo preces à pele, antes de uma reunião que os geólogos lá, os técnicos lá iam informar sobre a situação geral. Tinha sempre uma mulher que fazia uma prece de abertura, agradecendo a deusa, pedindo permissão à deusa e tudo. Quer dizer, como é forte a tradição religiosa, né? Isso continua até hoje. É a deusa Pele. Continuando. Vamos ver um pouquinho, agora vamos mudar um pouquinho. História da arte. A gente pensa, vai fugindo um pouquinho, mas não foge de tudo. Esse aqui, ele até tá bonito. Mas esse é o Éfeso, é o vulcano. Ele foi feito numa pedra, de uma escultura feita de mármore. Lindíssima. E quem fez essa escultura foi Guilherme Cousteau, o jovem. Porque tinha o Guilherme Cousteau, o velho, que era o pai dele. Ele morreu em 1777, você vê que é mais ou menos, tem um tempinho já, né? Mas olha como era, como ele representou o Deus, e principalmente com o martelo, a bigorna, pelo lado da metalurgia, né? Muito interessante. Quem fez essa escultura? Foi esse carinha aqui, o Guilherme Cousteau, o jovem, ele. Né? E aí, a gente escapa um pouquinho para a história da arte aqui, que é interessante, porque foi no começo do neoclassicismo na Europa que ele fez essas esculturas. Por quê? Então, por que um europeu
na época de 1700 e pouco, fazia esculturas de deuses gregos e de uma perfeição fabulosa. Por quê? Porque o neoclassicismo teve base no iluminismo, ou seja, a mente começou a fugir um pouco das trevas da religião, da Idade Média, que foi isso, né? Foi o finalzinho do Rococó. O Rococó tem muito a ver com a igreja, né? Coisas muito rebuscadas e tudo. Mas o neoclassicismo é interessante porque teve base com o iluminismo no e foi chamado século das luzes, século da filosofia, porque era um retorno à cultura da antiguidade clássica. Quando eu falo isso, é que na Grécia Antiga, a filosofia reinava. Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Grandes pensadores da história, gregos. E naquela época, o ser humano ele era colocado como, principalmente o homem, né? Ele era o centro. Não era, os deuses eram um complemento. Não era uma coisa, eles seguiam os deuses e tal, tinham seus templos, oravam, tudo. Mas o homem tinha muita importância nessa situação. Aí o que aconteceu na Idade Média, Deus tinha muito mais importância e o ser humano ficou para trás. O ser humano ficou dominado, digamos assim, por essa ideia. Quando na Europa, principalmente porque a Revolução Francesa, tudo isso tem história. Você vai vendo puxando uma coisa da outra. Revolução Francesa, tudo isso aí trouxe uma nova revolução industrial. Tudo isso trouxe à tona a importância do ser humano novamente. Por isso, um retorno à antiguidade clássica, neoclassicismo, um novo classicismo, certo? E isso trouxe o interesse e os artistas começaram a trabalhar e produzir obras que lembravam a mitologia, a antiguidade clássica da Grécia. E isso trouxe muita evolução em termos de ciência, em termos de filosofia, muita modernidade, né? Para você ver, até aqui o que eu fiz? Eu fiz um joguinho de multidisciplinaridade, entendeu? Aí por que eu estou fazendo isso? Para que vocês, quando verem um assunto qualquer que seja, saibam que ele tem sempre ligação com todos os ramos do conhecimento do ser humano. Tudo tem a ver. Isso foi só uma gotinha, tá? Vamos continuar. Aí, eu fiz mais um gráfico. Só que os vulcões fica diferente. Não dá para fazer um gráfico legal como terremotos, furacões. Porque cada vulcão tem a sua personalidade, tem a sua periodicidade de erupções. Uns estão dormindo ainda, outros de repente acordam, uns são mais violentos, outros são mais lentos, a lava é mais escorrida, outros explodem. Tem muita diferença. O principal é saber que cada vulcão tem a sua personalidade. Esse gráfico ele foi fiz em torno do número de mortes, que isso aí dá mais aí você vê o grau da explosão, da erupção, até onde foi.
Isso aqui a partir de 1586, né? Aqui não estão todos os vulcões, lógico, seriam milhares aqui, não daria para colocar. Mas existem alguns que são mais importantes, né? Por exemplo, o Etna já entrou em erupção em 1669 e está entrando em erupção novamente agora, já faz um tempo. Ele nunca deixou de entrar, ele nunca deixou de dormir, ele nunca dormiu, mas agora ele está tendo mais explosões, mais erupções com mais frequência. Isso foi em 69. Aí a gente vê o Vesúvio também na Itália, em 1979. Deu os dois. Esse aqui não deu muito, mas o Vesúvio matou bastante gente, né? Umas 12 mil pessoas. O Kilauea, que agora há pouco entrou em erupção, ele também já tinha entrado em erupção em 1790. Não matou muita gente. Razoável. Agora, os dois mais importantes históricos que se conhece é o Tambora, na Indonésia. Indonésia tem tudo, né? Tem furacão, terremoto, tem vulcão também. Porque faz parte no Círculo de Fogo. Quando ele entrou em erupção em 1815, veja a proporção da coisa. Foram mais de 70 mil mortos. Então, bora. O Krakatoa, que foi muito falado, e que hoje, no lugar dele, tem o Anak Krakatoa, que é o filho do Krakatoa, e está em erupção de novo, e pode ser explosivo, pode ser perigoso. Naquela época, em 1883, ele matou mais de 35 mil pessoas. E foi um acontecimento. O barulho foi ouvido a milhas e milhas e milhas de distância. E imagine o Tambora, né, quando explodiu. E vamos adiante. Como é que funciona então, onde vem o vulcão? Aqui está uma representação do planeta Terra redondo. E hoje, através de estudos geológicos, com instrumentos, fazem tipo um ultrassom do que tem debaixo da superfície. E, segundo os dados que os próprios vulcões nos fornecem, o que eles colocam para fora é o que está embaixo da crosta, é a lava, é o que está no manto. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a crosta terrestre. Imagine um ovo. Ela é fininha mesmo. Um ovo, a casquinha do ovo, em proporção mais ou menos, é a crosta terrestre. Né? Ela tem mais ou menos 40 quilômetros de profundidade. Até onde nós fomos hoje, em perfuração hoje? Nós chegamos a uns 14, 15 quilômetros, mais ou menos. Não chegamos nem na metade do que é a profundidade da crosta. Né? Chegar e viajar ao centro da Terra é difícil, meio difícil. Depois da crosta, que é a parte dura, que é a parte que se move, que são as placas tectônicas que estão ali em cima da lava, da pedra derretida que tem embaixo. Né? Então, existe o manto, que é uma grande quantidade, e o núcleo da Terra. Ele tem um núcleo externo e um núcleo interno. O interno tem muito mais ferro. Os planetas mais próximos do Sol, eles são rochosos.
e possui, ou possuíram algum dia, um campo eletromagnético. Como se forma um campo eletromagnético? Metal, nesse caso ferro, e metal líquido em movimento. Se você não tem isso, você não tem a bobina que dá origem ao campo eletromagnético. Então, a gente pode deduzir mais ou menos o que tem lá embaixo pelo que tem do lado de fora, né? E vamos lá. E esse aí é uma maneira mais detalhada de mostrar como é um vulcão por dentro. E a gente vê que tem tudo a ver, né? A gente vê que tem tudo a ver, é legal. Que tem tudo a ver com o movimento das placas. Por quê? O vulcão não vai... ele vai aproveitar que existe frestas, né? Existe a possibilidade de passar por ali, porque a pressão aqui embaixo da superfície é tão grande, a temperatura é tão alta, que se houver uma passagemzinha, por isso que o círculo de fogo do Pacífico, ele como é a beira de placa o tempo todo, ali tem muito vulcão. Eu vou dizer mais ou menos como é que funciona isso. Sempre o vulcão vai ter uma câmara magmática, ele vai aparecer de acordo com a movimentação das placas tectônicas. Ele faz um movimento na crosta terrestre. E aqui eu achei muito interessante esses raios que tem na figura, porque é assim que acontece. Quando você vê em algum lugar uma montanha nua, digamos assim, um pedaço, você vê aquelas linhas todas, aquilo ali são camadas de rocha, de terra, de areia, que vão formando é como se fosse um relógio, né? Quanto mais para baixo, mais antigo. Mas quando há uma movimentação ou por placa tectônica, porque ela empurra, ou por derretimento e aumento da temperatura, e ela sobe, é como se a rocha ficasse mole, né? E se movimenta. Então você vê curvas onde ela se movimentou. E isso é muito, muito legal, muito bonito. E para quem gosta de geologia, só olhar uma coisa assim, ou seja, nossa, tem muita história ali. E vamos continuar. Então, aí falando das placas tectônicas, tem várias maneiras delas se movimentarem. Por exemplo, o afastamento das placas, isso acontece aonde? Que todo mundo conhece. É a grande a Mesoatlântica, falha Mesoatlântica. No meio do Atlântico, ela segue como se fosse a curvatura do Oceano Atlântico. Assim. Nesse lugar, as placas elas se separam. Por quê? Porque ali a pressão que vem debaixo da Terra empurra o magma para cima. Esse magma vem para fora, diminui a temperatura, esfria, cria crosta terrestre. De novo, vai mais, ela vai devagarinho, ela vai crescendo, criando mais terra, criando mais crosta terrestre. Ali se cria crosta terrestre no meio do Atlântico. Isso acontece no meio no Pacífico também.
As mais conhecidas e onde tem muitos vulcões é onde existe subducção nas placas. O que isso significa? Imagine a costa da Califórnia, descendo o México, a América do Sul. O que nós temos ali? Temos uma enorme cordilheira, como se fosse uma espinha dorsal das Américas, que é as montanhas rochosas. Depois eles vão descendo, chega a tem os Andes. E o que tem junto com essas montanhas? Vulcões pra caramba, né? O que acontece? Aqui está o continente. E aqui é a placa nesse caso, a placa do Pacífico. Ela vai por baixo do continente. Ela vai, desce. Quando desce, alta temperatura, começa a derreter a rocha. O que surgiu no meio, pelo afastamento, aquela crosta que surgiu, ela tinha um jeito, uma hora ela tem que chegar em algum lugar. Então, ela chega nesse ponto, ela encontra uma barreira, que é o continente, ela vai para baixo. Esse movimento que vocês estão vendo aqui no meio, que é o 1, que ele vai para baixo, aqui a rocha vai começar a derreter. Só que aqui não é só rocha que entra. São vários tipos de materiais, inclusive água. Muita água vai aqui para baixo. E a água quente, sabe o que acontece, né? É uma das maneiras, uma das consequências disso é a subida dessa crosta recém-derretida. Ela vai encontrar um caminho. E esse caminho é justamente quando o continente começa a se deformar. Isso é milhões e milhões de anos, tá? Eu estou fazendo assim, mas é milhões e milhões de anos. Lembra quando eu falei de terremoto? Como é que acontece terremoto? A placa vem, prende, né, por atrito. Quando solta, terremoto. Aqui, no caso, no vulcão, é a deformação e a pressão interna, embaixo da superfície, faz com que a lava vá procurar um lugar para sair. Geralmente tem umas fissuras ali. Então, por isso que tem muito vulcão nessas regiões. Mas também existem vulcões que não estão em divisão de placa tectônica. São chamados hotspots. É o caso do Kilauea, o caso do Havaí. Ali existe um acúmulo de lava embaixo. Então, um ponto quente, como se fosse uma bolha. Essa bolha não sai do lugar em relação ao centro da Terra. Ela não sai do lugar. O que passa é a crosta terrestre. Ela vai andando, porque a crosta está sempre andando. Então, essa bolha encontra uma fissura, porque ali tem muita pressão, encontra uma fissura, surge uma ilha. Todo o arquipélago havaiano foi criado por vulcanismo. Foi criado por vulcões. São ilhas vulcânicas com material vulcânico, e ele é muito instável e ele não dura muito tempo. Tanto é que se for ver o arquipélago todo, as ilhas mais antigas são menores e não tem mais atividade vulcânica. Por quê? Ficaram menores por causa da erosão, tempestades, furacões, o mar, o vento, chuva, tudo isso vai
desfazendo a ilha. A grande ilha do Havaí, que é a maior, onde está o Kilauea, é a que está em cima do hotspot agora. Então ela tem muita atividade vulcânica, porque tem essa bolha de magma embaixo, fazendo pressão, e é assim que surgem as ilhas no meio do oceano. Existe uma fissura, alguma coisa, dá passagem para o magma e ela cria uma nova terra. Aí aqui temos algumas características, alguns tipos, como são classificados os vulcões. Temos o vulcão Cone de escória. Você vê que ele é bem simples, né? Ele tem ele é um pouquinho mais alto assim, né? E vem o magma pelo meio aqui. Ele não é muito alto. Esse vulcão Pu'u é no Havaí, tá? Isso tem esse nome. Ele é um exemplo. Esses vulcões, eles são baixos, não chegam a mais de 300 metros de altura. São bem baixinhos, assim, e não tem uma atividade muito grande. O estratovulcão, ou vulcão composto, ele é um dos que tem mais estratovulcão. Um deles é o Etna, que está em erupção neste momento. E ele tem essa característica de ter mais desvios da lava, né? O vulcão escudo, ele é bem mais vascularizado por dentro, digamos assim, né? E existe, inclusive, no próprio Havaí, o Havaí tem vulcão de tudo quanto é jeito. O Mauna Loa é um vulcão escudo. E o maior vulcão do sistema solar, vamos entrar um pouquinho na astronomia, o Monte Olimpo, em Marte, é o maior vulcão do sistema solar. É um vulcão escudo. Certo? Aqui a gente já viu a parte de estrutura da Terra. E os tipos de erupção? Aí eles tiram os nomes de acordo com o lugar, com as características de dos próprios vulcões. A havaiana, por quê? Porque é característica dos vulcões do Havaí. A havaiana tem essa forma de erupção, se caracteriza por ser rasa e larga, formando grandes lagos de lava. Lembra das imagens do Kilauea? Aquela coisa correndo, aquele monte de lava, aquilo. E a lava, ela é mais líquida, ela corre, né? Ela é rápida. E vai comendo o que tiver na frente. E fica aquele monte. Ela vai formando terra. Está formando terra. A pliniana. A coluna de erupção libera grandes quantidades de cinza e fragmentos de rocha superaquecida. Você sabe que essa rocha que sai do vulcão chama pedra pome, né? É uma rocha porosa. Por isso as ilhas vulcânicas são tão estáveis, são tão frágeis, por causa dessa constituição quase que 100% de pedra pome. Mas são fragmentos de rocha superaquecida. Entre os gases estão elementos como o enxofre e o cloro. Se for ver lá perto das fumarolas, nesses vulcões, existem os gases tóxicos, principalmente com enxofre e cloro, que são tóxicos mesmo, inclusive são ácidos. Os vulcanólogos não podem ficar muito tempo se expondo ali, porque começa a comer a roupa, né? Sempre tem um amontoado, assim, um depósito de um mineral, uma coisa amarela em volta. Isso é enxofre. O enxofre puro não tem cheiro. Mas quando ele junta com oxigênio, aí
forma o dióxido de enxofre, aí tem cheiro de podre, ovo podre. Mas ele também é corrosivo. A erupção vulcaniana, digamos que é a mais comum, né? Vulcânica. Sua diferencial é a rapidez com que a lava expelida se solidifica. Também ocorrem explosões de gases. Ela se solidifica com mais rapidez, né? Então ela não corre tão longe como a havaiana. Estromboliana. O Etna está tendo erupções estrombolianas. Como elas são? A fluidez da lava é bastante baixa. A lava é muito densa, é grossa. O tipo de pressão gerada faz o magma explodir em bolhas parecidas com as de sabão. Entendeu? Então, quando há uma explosão muito forte, a resistência que essa lava faz, por causa do acúmulo de gás ali dentro, de gases, quando ela vai explodir, ela explode mesmo, porque é como se fosse uma panela de pressão ali. Vai explodir, vai ter que jogar muita coisa para cima. A resistência é muito grande. A islândica tem a ver com a Islândia. Aliás, a Islândia tem uma característica. Ela fica bem em cima da falha mesoatlântica. Bem em cima. A mesoatlântica passa no meio dela. E o que ela está acontecendo lá? Ela está separando. Separando e crescendo. Porque ela tem justamente a marca onde está a falha. Em cima em toda a ilha. Então a Islândica ela se movimenta como? Ela não faz assim, ela não sobe. Como ela está crescendo ali, o movimento que se faz é esse assim. Não é um embaixo do outro, é assim. Entendeu? Vai uma para o lado da outra. Isso ocasiona erupções de fissura. Não é um cone, é uma fissura enorme na Terra e dali começa a sair a lava. Então a islândica chama atenção pelo seu aspecto plano, não tem uma montanha, né? Sem o cone típico dos vulcões. Através das fissuras, a lava flui e se sobrepõe em várias capas, que vai juntinho. Onde acontece isso também é na falha que tem na África, no Vale do Rift, onde estão acontecendo rupturas ali, onde estão abrindo rachaduras na África. Quem está acompanhando as notícias, não as notícias do jornal, as notícias reais, né? Que está acontecendo, a África, daqui a alguns milhares de anos, ela vai separar uma parte. E o que acontece é a mesma movimentação. E houve já há milhares de anos uma enorme erupção islândica ali, fissura, uma fissura, milhas e milhas, quilômetros de lava subindo, numa trilha. E isso fez transformou a África, para vocês terem uma ideia. E vamos à peliana. A viscosidade da lava leva à solidificação rápida. Saiu, já tampa. Sai um pouquinho, já tampa. Secou. Ela endurece. Entrou em contato com o ar, endurece. Aí o que acontece? Impede a saída dos gases e acontecem fissuras laterais. Por quê? Não consigo sair por aqui, então vou por aqui. Não consigo sair por aqui, então vou por aqui. Então vou por aqui. Né? Uma atrás da outra. Porque ela começa, ela esfria muito rápido. As coisas têm que arranjar um caminho. Né? Seguindo.
Eu fiquei sabendo uma coisa interessantíssima esses dias, que existe mais uma maneira, mais uma forma, mais uma característica, mais uma personalidade de vulcão, e que é dada pela consistência a composição da lava desse vulcão. O Ol-Doinyo Lengai, na Tanzânia, é chamado de Montanha de Deus pelo povo Maasai. Quem não sabe quem são os Maasai, são esses povos. Já viram em filmes um povo magro, são muito altos e muito magros. Eles se vestem sempre com uma túnica vermelha, com as coisas assim. E eles têm um ritual que todo mundo conhece. Parece tudo quanto é lugar. Pareceu um Maasai, eles estão fazendo isso. Filme, essas coisas. Existe uma época do ano em que os moços, os jovens, se reúnem porque eles vão tentar atrair suas mulheres, suas futuras esposas. Então, como é que eles fazem? Eles fazem uma roda, vêm de várias tribos diferentes. É uma celebração. Eles formam uma roda e eles começam a cantar e a pular. Eles começam a pular. Eles pulam alto pra caramba. Assim, no mesmo lugar. Todo mundo já viu essa cena. Quem pula mais alto, as mulheres gostam mais, né? Então, é interessante, né? Isso aí é história, sociologia, antropologia, tem tudo ligado aí. Agora, esse vulcão, voltando ao vulcão, ele está mostrando sinais de que pode entrar em erupção. Agora, é esse carinha aqui, essa coisinha aqui, essa boca aqui. E ele é o único vulcão do mundo que às vezes, lança lava de natrocarbonatita. Natrocarbonatita. É uma lava altamente fluida, quase não contém silício. Quer dizer, silício é a base da rocha. É a lava mais fluida do mundo e mais fria. Se você quiser ter uma noção, geralmente a lava de outros vulcões, chega a uma temperatura de 1.100 graus Celsius, por aí. É alto pra caramba. Essa lava chega a 500, 550 graus Celsius. É metade, chega mais ou menos a metade da temperatura. Ela flui como água. Imagine água a temperatura de 500 graus Celsius fluindo de cima do vulcão. É preciso ter é uma carreira, né? Sair fora. Por que eu preciso estar perto do botão errado? E, para terminar, uma visão gloriosa, magnífica, do vulcão Etna. Uma das últimas fotos que foi tirada lá. E vocês veem, é um vulcão, é um extrato vulcão. Eu fico sem palavras, é muito lindo. É lindo, destrutivo, porque as pessoas vivem na base dos vulcões. Por que será? Por que isso? Por que vive tanta gente perto de vulcões? Pelo único fato de que todo o material que sai de dentro do vulcão, ele é extremamente rico em dezenas de minerais. Isso torna o solo extremamente rico e para plantar. Plantar nas encostas dos vulcões, tudo cresce. Então atrai a civilização. As civilizações sempre foram atraídas por vulcões. E assim, acontece que eles explodem de vez em quando, então causa uma quantidade grande de morte. Né? Hoje nós estamos tentando. Não dá ainda para dizer quando é que um vulcão vai explodir, assim como um terremoto ou
O furacão é mais fácil de saber. Porque você está vendo, ele vai vindo devagar. Tá? Mas um terremoto no vulcão não dá para saber quando é que acontece. E as pessoas vivem ali e tem que ter. Olha, o que a gente vai fazer? Né? Aqui é onde a vida acontece. E com essa imagem espetacular, eu vou me despedindo. E se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva, toque o sininho, que depois tem mais. Ok? Obrigadão. Beijão.